e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Sou a missionária Silvânia, do canal Ovário de Cristo. Antes de iniciarmos hoje a nossa live, eu quero prestar alguns agradecimentos. A última live que eu fiz, eu tive alguns acessos aí, assim, fiquei muito feliz, muito saudáveis, no vídeo. E eu quero, assim, eu não vou citar nomes, porque senão eu vou esquecer de alguém vai falar, você não falou de mim, né? Eu acessei, eu compartilhei. Então, assim, eu quero agradecer a todos, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, que a graça de Jesus, a misericórdia de Deus venha alcançar cada um neste dia, você e sua família. Amém? Então, Deus abençoe. Queridos, eu quero falar um pouquinho, antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o canal Ovário de Cristo. Amém? Esse canal, ele surgiu, na verdade, de uma necessidade. Né? Uma necessidade de quê, missionária? De levar o Evangelho de Cristo a mais pessoas. Né? De divulgar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu sou servidora pública federal, cujo meu tempo é bem pequeno, né? É muito pouco meu tempo, né, para eu fazer a obra de Deus. Então eu falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, tem feito coisas maravilhosas sobre minha vida, né? E assim, eu gostaria tanto de fazer algo, né, mesmo sabendo que nosso Deus é completo, né, querido? É um Deus pleno. E eu falei assim, eu gostaria de fazer algo, né, em agradecimento, em gratidão, né, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E aí eu falei assim, eu gostaria muito de divulgar a palavra do Senhor, né, de fazer missão, e assim, às vezes eu consigo, né, fazer alguma obra missionária, às vezes, né, devido ao meu trabalho, eu também não consigo. Então aí o Espírito Santo gerou, né, esse projeto no meu coração, para que eu viesse fazer lives, que eu falasse do Senhor Jesus, que eu divulgasse a palavra de Deus, que eu alcançasse mais pessoas, uma vez que pessoas queridas estão vivendo em calabouço, né? Pessoas não estão conseguindo congregar, não estão conseguindo ir à igreja, viver em comunhão, buscar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, ser orientado pela palavra. E assim, e eu quero deixar assim, querido, né, essa observação, mudando de assunto, quero deixar essa observação, querido. Querido, aqui é só uma possibilidade, um complemento, né? Não deixe de congregar, querido. Não deixe de ir à igreja, não deixe, né, de ouvir a palavra de Deus ali, de um pastor, de ser direcionado por esse pastor, né, ali, principalmente aos cultos de ensino. Não deixe de ir, não deixe de congregar. Amém? Hoje muitas pessoas, queridos, estão assim, sendo discipuladas em casa. Querido, não existe isso, né? Aqui são possibilidades, são orientações, orações, mas o que você quer mais de Deus, você precisa buscar na intimidade, você precisa buscar dentro da palavra de Deus. Essa intimidade, esse contato com Deus, né, pessoal, ele precisa existir entre você e Deus. Então aqui são essas orientações, né, para que você venha buscar verdadeiramente esse Deus. Porque tem pessoas que falam, eu não vou, irmã Silvânia, na igreja, porque lá tem, né, na igreja tal, tem um pastor tal, e que não está, né, queridos? Assim, né, Jesus ele não deixou de ir à sinagoga porque lá tinha muitas pessoas que não viviam de acordo, né, com a lei. Ele não deixou de ir, porque lá tinha muitos hipócritas. E agora você também não pode justificar a sua não ida à igreja, né, com as falhas dos outros, do homem. Todos nós somos falhos, querido. Nós estamos ali para aprender a sermos melhores, né, a ter nosso caráter formado, nossa mente, né, em Jesus Cristo. Então estamos ali em comunhão para que nós venhamos aprender e assim o caminho, né, o caminho que leva ao céu. Então eu peço para vocês, não deixem de congregar, por favor, amém? Vai à igreja, procura a igreja, procura um pastor, seja ensinado, amém? Ensinado, nós precisamos ser ensinados, queridos, nós precisamos ser orientados, amém? E aí, eu voltando, né, eu senti de falar isso para vocês, voltando, agora o nome do canal, então eu falei da necessidade, né, que foi um projeto realmente gerado por Espírito Santo no meu coração, e assim, eu queria falar também um pouquinho do nome do canal, né, assim, o nome do canal, Ovário de Cristo, veio de onde, né, irmã Silvânia, né, como é que você criou esse nome? Esse nome também é bíblico, né, eu não criei, né, queridos, eu editei, né, eu peguei no livro de Oséias, capítulo 15,
e ali fala sobre o ovário, né? Sobre ali Israel, e ali nos traz o entendimento que esse ovário que cai sobre a terra, né, para fins de preparação, nós entendemos ali, né, que o Espírito Santo mesmo nos revela que é o Espírito Santo de Deus. Então eu trouxe para nós no sentido de que esse orvalho de Cristo, o Espírito Santo, né, caindo sobre os corações, de modo a, né, preparar esse coração para quê? Para receber a palavra de Deus. Então, né, o nosso canal tem essa ligação, né? Em Oséias, capítulo, né, 15, falando sobre o orvalho de Cristo, e nesse sentido, nesse contexto, né? Então, o nosso canal é isso aí, querido. Né? Fala sobre o orvalho de Cristo, e eu falo, né, o orvalho de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Cristo. Eu falo assim, amém? Então é isso. Não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não deixe de se inscrever. Não deixe de nos ajudar. Faça também a obra de Deus juntamente conosco. Amém? Ajuda a missionária Silvânia a divulgar a palavra de Deus, a alcançar mais pessoas. Oh, aleluia, Jesus. Hoje eu tenho uma direção para você. Eu quero que você vá no quarto ao lado, que você converse com essa pessoa. Eu não sei quem é, mas Deus está dizendo. Essa pessoa que está no quarto ao seu lado, ela está precisando de uma palavra. Ela está precisando de uma palavra. Às vezes de um acolhimento, às vezes de um abraço, às vezes de você perguntar, tudo bem? Como você está? Vai a esse quarto, querido. Essa pessoa está precisando de você, uma orientação que o Espírito Santo me deu aqui agora. E porque nós temos muitas pessoas vivendo em isolamento, queridos, né? A pandemia acabou, mas as pessoas continuam se isolando, Então, que essa palavra venha alcançar essa pessoa nesse dia, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos refletir no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim: sobre o jovem rico, né? Que ele aproxima-se de Jesus e ele pergunta, mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Né? E Jesus respondeu, guarda os mandamentos. E ele diz, isso eu já faço. E Jesus fala bem assim, se tu queres ser perfeito, vende tudo. Vem e siga-me. E o jovem entristece, não quer abrir mão de suas posses, de suas propriedades, porque é um jovem rico aqui dessa época, segundo a Bíblia, né, está aqui nos falando, e ele não quis, pelo contrário, né, ele encheu os olhos de lágrimas e decidiu, escolheu não seguir Jesus. E essa palavra, querido, assim, esse diálogo de Jesus com esse jovem traz reflexões bastante importantes para a nossa vida espiritual. Eu digo não só, querido, para nós enquanto cristãos, né? Porque eu falo assim, independente da religião que você professa, independente dessa religião, querido, você precisa nascer de novo. Você precisa obedecer. Você precisa renunciar para alcançar o reino dos céus. E assim, essa reflexão é importantíssima, mais uma vez falando. Porque quando Jesus, né, diz a esse jovem ele faz essa pergunta, bom método, Jesus já fala, bom é Deus. Ou seja, já quebra aquele entendimento, aquela noção de que o homem pensa que, através das boas obras, através, né, dos benefícios, né, que ele faz a outra pessoa, né, isso pode ser o quê? Né, compensado com a vida eterna. E Deus fala, não, bom é só Deus. Ou seja, quebra a intenção, quebra a noção, né, do que o homem tem, que não, vou fazer isso e aquilo e vou alcançar a vida eterna. Querido, a vida eterna, a salvação, ela é de graça, pela fé em Jesus Cristo. Mas há quem a rejeite. E nós vemos aqui alguém rejeitando a salvação de Jesus. Por quê? O que Jesus fala para ele? Ok, se tu queres, você já segue os mandamentos. Então, né, que tu queres ser perfeito, vem e siga-me, vende tudo. E o jovem, ele não vende, querido. Ele não quer abrir mão desses benefícios. Ele não quer abrir mão das propriedades, ele não quer abrir mão das suas posses, da sua riqueza. Né? Ou seja, quando ele fala, né, que ele já segue os mandamentos, de imediato ele já quebrou 3 mandamentos. O 10º mandamento ele quebrou. Né? O mandamento de amar ao próximo ele quebrou. E o mandamento contra a idolatria ele acaba de quebrar. Né? Ou seja, ele transgrediu, de cara ele transgrediu esses 3 mandamentos.
Ou seja, primeiro, a usura, né, dele sobre os bens que ele tinha, né, a avareza. Né, amar o próximo, ele falou, vende tudo, né, dê aos pobres, ou seja, negligência com os pobres. Assim, ou seja, e o terceiro, observamos que ele amava mais as suas propriedades do que a Deus. Ou seja, nós não podemos nutrir, querido, em nosso coração algo maior do que Deus. Nada em nossa vida pode ser maior, nada que nós venhamos nutrir no nosso coração pode estar acima de Deus, que é um dos primeiros mandamentos. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Então ali esse jovem não. No coração dele, querido, não tinha espaço para seguir Jesus, para Jesus Cristo. Uma vez que estava cheio de coisas. E o que Jesus queria que ele fizesse? Deus deu uma ordem para ele. Não obedeceu. Ah, irmã Silvana, mas quer dizer que eu tenho posses e bens e tudo, eu tenho que abrir mão de tudo isso? Não foi isso que Jesus quis dizer. Porque Jesus sabe, querido, que nós precisamos de finanças. Nós precisamos. Nós temos pessoas para nossa responsabilidade, nós temos coisas para pagar, nós temos, querido, né, tudo, né, está ali voltado para essa questão de tudo assim que nós precisamos, de roupa, calçado, transporte, alimentação e etc., é pago pelo dia. Não foi isso que Jesus quis dizer, e ele entende isso. O que Jesus quis falar com ele, o seguinte, primeiro, você está quebrando os mandamentos. Segundo, você não está renunciando. Jesus renuncia que eu tenho um tesouro para você no céu. Ou seja, ali ele fez uma escolha. Né? Mediante ali, ele fez uma escolha, não seguir Jesus. Ele não seguiu Jesus, queridos. Ou seja, ele resistiu, né? Ele rejeitou a salvação, uma vez que ele não quis servir Jesus. Então Jesus fala, se quer ser perfeito, vende tudo, ou seja, renuncia a tudo. Quando Jesus fala renunciar a tudo, querido, é renunciar ao pecado. Todos os pecados. A iniquidade, que é um pecado maior. Né? A prostituição. Ali Jesus falou de adultério. Né? Jesus falou de adultério. Então você precisa renunciar à fornicação. Né? Tudo isso, avareza, Jesus falou. Então você precisa renunciar aos pecados e seguir Jesus verdadeiramente. E veja que ali aquele jovem, querido, ele teve uma resistência, né, muito grande em renunciar. E sem renunciar, querido, sem o arrependimento, como nós vamos alcançar, como nós vamos seguir Jesus, se nós não deixarmos o nosso eu para trás? Nós precisamos deixar o nosso eu para trás para seguir Jesus, verdadeiramente. E veja que esse jovem, ele teve uma dificuldade muito grande, querido, de largar, né, de deixar tudo para seguir Jesus. Veja a dificuldade, a resistência que ele teve. E Jesus falou, eu tenho um tesouro guardado para você. E assim, Deus está falando contigo nessa manhã. Que ele tem um tesouro guardado para você. E o que está faltando para você seguir Jesus? Renunciar. Renunciar ao pecado, querido. É isso que Deus quer de você nesse dia, que você venha renunciar e venha voltar para Jesus, para Deus verdadeiramente. Seguir Jesus. E eu falei, queridos, assim, eu falei, acho que eu já falei nesse vídeo, que quando, né, o primeiro vídeo que eu gravei foi sobre prosperidade. E Jesus falou, não, você tem que falar sobre arrependimento. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu falei desse, eu preciso buscar servidores para Jesus Cristo, pessoas que estão perdidas, que estão inspirando sem conhecer Jesus. E ele falou, mas você tem que falar sobre arrependimento. É o passo, é um dos primeiros passos, querido. E outra coisa, querido, importantíssima, né? Além do arrependimento, né? Quando nós arrependemos, né? Possivelmente nós já renunciamos. Então, o que Jesus nos falou? Que a prosperidade é a consequência, querido, da renúncia, do arrependimento, né? Da obediência. Porque Deus deu uma ordem para esse jovem, né? Como está escrito. E ele não obedeceu. Então, né, esses três que eu citei aqui, termos, o resultado dele, a consequência dele, sabe o que é? Prosperidade. Então é isso que Jesus faz.
E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Se tem algo que está impedindo você seguir Jesus, largue, abandone, porque a maior riqueza nossa, querida, é Jesus Cristo. É a salvação que está em Jesus. É para todos a salvação, missionário? É para todos, queridos, independentemente. Mas se você rejeitar, Jesus não vai poder fazer muita coisa. É de graça, mas tem um preço. Amém? Logo, logo nós voltamos com mais orvalho de Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra, Senhor, por essa direção. Que o Senhor venha alcançar essa pessoa que está no calabouço. Que o Senhor venha dar direção, Senhor. Que o Senhor venha agora ministrar no coração, Espírito Santo, convencendo do pecado e trazendo para perto do Senhor, para te seguir, para te servir verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Até o próximo Vale de Cristo.